Você vê que fisicamente falando, uma pessoa que caiu, ela pode conseguir se levantar sozinha, na verdade. A depender da queda, ela pode conseguir se levantar sozinha. Quantas vezes, por exemplo, você mesmo, você mesma, caiu e você se levantou, não é verdade? Por quê? Porque não foi uma queda daquelas que você precisava de ajuda de alguém para se levantar. Foi aquela queda, aquela de leve, né? Que você poderia se levantar sozinho. Fisicamente falando, existem essas quedas que a pessoa consegue se levantar sozinha. Mas quando nós levamos para o lado espiritual, não tem como uma pessoa que caiu se levantar sozinha. Mas antes de entrar nesse tema, eu quero que se entenda. Não tem como se levantar sozinha, por quê? Porque só vai se levantar com ajuda. Veja a diferença, é ajuda, estamos falando de ajuda. Ela só vai conseguir se levantar com a ajuda de Deus. E isso não significa dizer que é Deus que vai levantá-la, não. Por quê? Por que não é Deus que vai levantar? Porque Deus, ele só pode decidir por uma pessoa. E quem é essa pessoa? Ele mesmo. Ele não pode decidir por mais ninguém. Ele nos deu o quê? Escolha. Ele nos deu mesmo o que ele tem. Ele tem escolha e nos deu escolha. Então, a pessoa que caiu, ela precisa escolher se levantar. E quando ela escolhe se levantar, o que Deus faz? Deus ajuda ela a se levantar. Então, espiritualmente falando, só existe uma forma da pessoa se levantar. Com a ajuda de Deus. Ela não vai conseguir fazer isso sozinha, não vai. Ainda que tente, ainda que se esmere, ainda que se mate, sozinha, a pessoa que caiu não vai conseguir se levantar. E o que ilustra bem essa realidade são os exemplos da própria palavra de Deus. Quantos que caíram e não tentaram se levantar por si mesmos? O primeiro deles, Lúcifer, caiu e tentou se levantar por si mesmo. O que aconteceu? Afundou-se mais ainda. Permaneceu caído. Quer dizer, ele sozinho não poderia se levantar. O que ele precisava fazer? Se curvar, pedir perdão e pedir ajuda. Ele caiu. Caiu. Mas o que ele fez? Tentou se levantar por si mesmo. Se perdeu mais ainda. Caiu mais ainda. Como aconteceu também com Saul, ele caiu. Mas o que ele fez? Tentou se levantar por si mesmo, sem Deus. Ele não quis a ajuda de Deus. Ele ignorou a ajuda de Deus. Tentou se levantar sozinho, assim como Lúcifer. O que aconteceu com ele? Se afundou mais ainda. E tantos outros exemplos. Judas caiu, como os outros discípulos também caíram. Mas o que ele fez? Ele rejeitou a ajuda de Deus. Ele quis fazer do seu jeito. Se afundou mais ainda. Então você vê, são pessoas que caíram e poderiam ter feito o quê? Dobrado, se curvado, dobrado os seus joelhos, se curvado e dito: meu Deus, como Davi fez, pequei. E orado: meu Deus, eu pequei, me ajuda. Eu pequei, eu fiz o que não deveria, mas eu não quero mais fazer isso, eu não quero mais ficar desse jeito, eu quero me levantar, me ajude a me levantar. Eu não vou conseguir fazer isso por mim mesmo, então eu peço que o Senhor me ajude. Se essas pessoas tivessem feito isso, o que teria acontecido? Elas teriam se levantado, elas teriam se reerguido, elas teriam. É isso que teria acontecido, mas essa não foi a escolha que elas fizeram. Por quê? Porque elas achavam que poderiam se levantar sozinhas. Ninguém pode se levantar sozinho. É preciso da ajuda de Deus, espiritualmente falando. E todo esforço que a pessoa fizer, ainda que a pessoa se esmere, ainda que a pessoa se mate, não vai adiantar. Porque a queda não foi física, a queda foi espiritual. A queda foi espiritual. E como é que se levanta algo que caiu espiritualmente? Apenas com físico, apenas com esforços humanos. Não é suficiente. Porque se a queda foi espiritual, é preciso de ajuda espiritual para poder se levantar. Essa ajuda espiritual é de quem? A ajuda espiritual é de Deus. Então, quer dizer, a minha força, a sua força não é suficiente para se levantar. Eu me lembro, posso falar por mim mesmo, que eu caí muitas vezes no passado. Só que o meu problema é que eu queria me levantar sozinho. Eu não queria a ajuda de Deus, eu não pedia a ajuda de Deus. O que acontecia?
Lá na frente estava eu me estribuchando de novo. Estava eu me estribuchando no chão de novo. Aí ela levantava, supostamente, estava caindo de novo. Por quê? Todas as vezes que eu levantava, eu não queria ajuda. Ou tentava me levantar, não queria ajuda. Não, eu vou fazer sozinho. Eu vou fazer isso sozinho, por mim mesmo. Era queda atrás de queda. Parecia uma criança recém-nascida. Recém-nascida não, né? Uma criança que não sabe andar tentando andar. Caía, levantava, depois a pouco caía de novo. Por quê? Porque não queria ajuda. É exatamente esse exemplo da criança, né? Porque você vê quando a criança ela não sabe andar, ela precisa da ajuda do pai, né? Só que você vê que a criança ela não recusa ajuda, ela aceita a ajuda do pai. Mas nós, seres humanos, muitas das vezes teimosos, né? Cabeça dura, nós pensamos que não precisamos da ajuda de Deus para se levantar. Aí cai e levanta, cai e levanta, cai e levanta. Quando não, permanece caído. É mais caído do que em pé, sem a ajuda de Deus. Mas você vê, tudo mudou quando aconteceu o quê? Quando eu comecei a pedir ajuda de Deus, orando, sabe? Orando, mas orando de verdade. Meu Deus, me ajuda, meu Deus, me dá força. Orava todas as noites, incessantemente. Consegui me levantar. Por quê? Porque Deus me ajudou. Sozinho eu não consegui. Mas a partir do momento que eu pedi ajuda, eu tive ajuda. Porque, como foi falado, a queda não foi física, a queda foi espiritual. Então, se o esforço for meramente físico, eu vou continuar caído. Porque a queda não foi física. Mas se houver ajuda espiritual, então eu vou conseguir me levantar. Porque a queda foi espiritual. Você vê tantas pessoas aí há tempos caídas. Há tempos e tempos e tempos caídas. E não se levantam. Por quê? Porque estão querendo se levantar por si mesmos. Estão querendo se levantar sem a ajuda de Deus. Sabe quando essa pessoa vai se levantar? Nunca. É como o exemplo daquele paralítico que estava lá no tanque. Ele estava lá quase 4 décadas, sem conseguir se levantar. Até que veio a ajuda de Deus e ele conseguiu se levantar. Se não fosse por isso, ele teria conseguido se levantar? Não. Ele ainda estaria paralítico. Esse milagre nós não podemos fazer sozinhos. Nós precisamos da ajuda de Deus. Mas é preciso, para que isso aconteça, que a pessoa reconheça que precisa. É claro, isso só vai acontecer, ou pelo menos algumas vezes, depois das muitas quedas. Depois que a pessoa viu, tentou uma, duas. No meu caso, por exemplo, eu tentei uma, duas, três, quatro, cinco. Chegou numa hora que eu cansei. Quer saber? Eu não estou conseguindo. E eu não vou conseguir nunca. E eu comecei a pedir ajuda de Deus. E aí eu consegui. Nós conseguimos, né? Mas o problema é que às vezes a pessoa não se toca para isso. Que ela precisa de ajuda. E a pessoa morre desse jeito, né? Como aconteceu com Saul, como aconteceu com Judas, como aconteceu com tantos outros. E a pessoa acaba se perdendo. Por quê? Porque não quis pedir ajuda. Ela foi para o inferno por causa do orgulho. Porque ela não quis pedir ajuda para Deus. Deus tem o maior prazer de ajudar. Não é um peso para ele, não é um fardo. O que ele não suporta, como está escrito, é a soberba, é o orgulho. Ele falou que ele resiste ao soberbo, mas ele concede de graça ao humilde. Quer dizer, dá poder ao humilde. Poder para quê? Poder para se levantar. Só Deus pode fazer isso. Você que caiu e talvez está há tempos aí caído, caída, sem conseguir se levantar, você não vai conseguir fazer isso sozinho. Ainda que você se mate, ainda que você se esmere, ainda que você derrame sangue. Eu lembro até hoje, meu amigo, eu fazia esforços assim, eu gemia ali para conseguir ficar de pé e daqui a pouco eu estava tombando de novo. Porque não é a força física. Sozinho não vai dar. A nossa força, ela tem um limite. É como foi falado, a queda foi espiritual. Então, fisicamente falando, não vai ser suficiente. Só o esforço físico não vai ser suficiente. O suficiente é aquilo que falamos, é claro.
Deus não vai fazer isso sozinho, mas também eu não vou fazer isso sozinho. É eu tomando a minha decisão. Eu não vou mais ficar caído, eu vou me levantar. E pedindo ajuda para Ele. Meu Deus, eu não quero mais ficar caído, eu quero me levantar, me ajuda a me levantar. São as duas partes trabalhando em colaboração assim, e a pessoa se levanta. Mas se isso não acontecer, a pessoa permanece caindo. Faça ela o esforço que fizer. Então veja que o desejo e a vontade da pessoa se levantar não é suficiente, porque eu mesmo, eu não queria ficar caído, eu queria me levantar, mas eu queria mesmo, mas eu queria fazer isso por mim mesmo, eu queria fazer isso sozinho. Consegui fazer sozinho? Não consegui, me matava, me esmerava, eu não conseguia chegar a lugar nenhum. Não basta ter o desejo, talvez você é aquela pessoa que tem vontade de se levantar, você não quer ficar caído, caída, você tem vontade de ficar de pé. Mas você não vai conseguir fazer isso por você, por si mesmo, você não vai. Você precisa de ajuda para fazer. Só o seu desejo, por maior que seja, não vai ser suficiente. E eu não sei quantas tentativas você vai fazer para que você venda isso. O problema é, uma dessas tentativas você morrer e sua alma se perder. Aí o problema vai ser infinitamente maior. É por isso que o convite de Deus hoje é: pede ajuda. Pede ajuda. Não é fraqueza pedir ajuda, fraqueza é continuar caído. Fraqueza é continuar caído. E a única forma de você se colocar de pé é pedindo ajuda. É tomando uma decisão e pedindo também ajuda. E Deus ajudando você. Ele vai trabalhar em parceria com você. Você não pode fazer sozinho, mas Ele também não vai fazer isso sozinho. Ele precisa da sua decisão e você precisa da ajuda dele. E aí você tem que fazer uma escolha. Você vai continuar tentando por você? Ou você vai buscar ajuda nele? Ciente de que você tem que fazer a sua parte. Se você quer se levantar hoje e você entende que você não vai fazer isso sozinho, que você não vai conseguir fazer isso sozinho, sozinha, e você precisa da ajuda de Deus, fala com Ele agora onde você está. Faz a sua oração com as suas palavras. É dada a você uma chance, uma oportunidade. Ele está dando para vocês. Não sou eu, é Ele. Eu não posso fazer nada por você, mas Ele pode ajudar você a se levantar. Se você decidir se levantar, se você escolher se levantar, ele pode ajudar você. Basta pedir, não paga nada, é de graça, não custa nada. Então fale com Ele nesse momento, faz a sua oração com as suas palavras, fala com Deus. E decida, primeiro, deixar para trás o que te fez cair. Deixe para trás o pecado, as coisas erradas. Tome a sua decisão. Peça ajuda a Deus agora. Peça que Ele te dê força. Peça que Ele te ajude. Eu não posso fazer isso por você, só você pode fazer isso por si. Então faça isso agora. Peça ajuda dele. Peça ajuda dele, porque essa é a única forma de você conseguir se levantar. Então faça isso nesse momento. Peça ajuda dele e ele vai ajudar você. Faça isso agora. Receba força, receba ânimo, disposição, coragem para se levantar. Receba isso agora e tome a decisão de a partir de hoje obedecer a Deus, se submeter à sua palavra, pedindo a Ele forças diariamente. Algo que eu aprendi a fazer é todos os dias pedir ajuda de Deus, porque eu só vou conseguir me manter de pé se Ele me ajudar. Não é pelas minhas próprias forças, mas é a minha vontade, ou melhor, a minha força aliada à força dele. É assim que eu vou conseguir vencer. Só com a minha própria força não vai dar. Eu preciso de um poder mais elevado para poder vencer o pecado. Então, decida obedecer a palavra, mas peça a ajuda de Deus também. Fale para Ele: meu Deus, me ajuda. Eu quero obedecer ao Senhor, eu quero fazer a tua vontade, eu quero fazer aquilo que te agrada. Então me ajude a fazer isso a partir de hoje.
Faça isso. E Ele vai ajudar você, Ele vai dar força para você, Ele vai sustentar você, Ele vai conservar você. Ele vai trabalhar conforme você. Ele não vai tomar decisões por você, não vai fazer escolhas por você, mas Ele vai ajudar você naquilo que você se dispor a fazer. É assim que Deus trabalha com a gente. Se você quer isso, faça isso a partir de até o final do caminho. E Ele será contigo.